Olá, boa tarde. Eu sou discente do Instituto Federal Campus Erechim, do curso de Engenharia Mecânica, e venho apresentar nesse vídeo um trabalho de engenharia de software ministrado pelo professor Dr. Alisson, onde nele nós fomos instigados a apresentar uma solução prática para um cotidiano do dia a dia encontrado numa indústria. Eu trabalho em uma célula de um centro de usinagem, onde, de certa forma, a matéria-prima chega de duas formas até mim. Eu pego o bruto, usino e largo ele usinado, pronto. Então eu pensei em fazer um carrinho onde iria auxiliar nisso. Ele é representado por um motor RC e por uma garra representado por um servomotor. Para isso foi usada a plataforma Tinkercad em linguagem de programação C++. Eu trago aqui nessa imagem uma das ferramentas que teve a necessidade de ser usado, que foi um inversor de frequência. Nela, esse acionador L20239D, então ele funciona de forma bem prática. Aqui está o datasheet dele, ele é pequeno, usado para 2 motores. Logo no pino 1 ao 8 do lado esquerdo, nós podemos fazer acionamento de um motor. No pino 9 ao 16, acionamento de outro motor. O motor será acionado diretamente por uma fonte de tensão de 9 volts e o servomotor e o drive L239D pelo Arduino. Então, no pino 1, nós temos o controle da velocidade do motor. No pino 3 e o 6 será a saída dele, que fará o giro do motor, sendo se a saída for o 3 alto, então o motor terá sentido de um giro. Se a saída for 6, ele terá outro sentido de giro. Se porventura os dois forem long ou baixo, então o motor será parado. Porém, se a saída 3 e 6 receber a alto ou receber a tensão, então ele será freado. Essa expressão usada. E o 4 e 5 ele é GND ou terra. Então eu vou mostrar agora como que funcionaria na prática. Primeiro eu vou mostrar a linguagem de programação, eu acho. Posicionar aqui melhor. Bom, aqui nós temos a biblioteca do servomotor, inclui servo H. Logo antes da função setup foi definido aqui o que vai ser cada variável. Aqui foi definido o servo como servo, assim, porque a biblioteca do Arduino diz que tem que ser dessa forma. Foi definido o pino 2 e o 12 para o botão, para a leitura. Pode ser sensores também, mas de forma didática foi escolhido usar botão para definir o sentido de giro do servomotor, que representaria uma garra do nosso carro robô. Aqui foi definido na porta 13 o nosso botão rolante, que vai acionar o sentido do motor. Aqui foi definido a variável 0 como potenciômetro. Aqui foi definido na porta 3 a leitura do potenciômetro, né? O potenciômetro, e aqui vai ser feita a leitura dele. Na porta 4 e na 7 o sentido de giro do motor. Logo aqui na porta, no void setup, então podemos ver aqui a leitura lá no serial beacon, né, do servomotor. Servo a porta 9 definida como entrada dele, né?
para o servomotor. Dá mais um pause aqui. O botão 2 e 1 como entrada e o portão e a variável dos motores definida como M1A e M1B como saída, que vai ser ligado lá no nosso inversor de frequência 239D. E aqui é a variável BTN input, que ela está definida aqui em cima, que é o meu potenciômetro, que vai definir o meu sentido de giro do motor, o meu botão rolante. Aqui, para fazer a leitura do meu servomotor como 1 e 0, que vai aparecer lá no meu monitor serial, é um programa bem simples, porém temos como novidade o acionar o inversor de frequência. Aqui então, se a leitura do botão 2 for alta, então a posição dele é 0. Ele começa aqui, eu vi que estava ao contrário. Se a leitura do botão 1 for alta, então ele vai para 180 graus. Então quer dizer que quando eu acionar um botão tipo put button, o servo vai girar para um lado. Poderia ser sensor? Poderia ser um sensor. Eu até tinha colocado antes, mas eu tirei. Que representaria que se ele lesse alguma peça ali, o servo gira para um lado, que seria a garra que pegaria o bruto, ou deixaria numa caixa ou deixaria em outra. Então posição mais para a leitura do servo, delay 1 milissegundo, que é a frequência dele, para movimento do servomotor. Logo aqui, se a leitura do botão 2 for alta, então ele volta à posição inicial. Ele pode voltar por causa da posição menos desse incremento aqui, que tem como referência já que quando ele fará a leitura, ele vai para um lado, para o outro ele volta para a posição inicial. Aqui eu tenho a leitura da posição do potenciômetro. Se a leitura for negativa do potenciômetro, ele vai funcionar com velocidade de 1/4. Logo, a leitura da velocidade vai ser a da posição. E se a leitura do botão, aqui BTN direção, se a leitura do botão rolante for low, então o motor 1 vai fazer um sentido. Se não, ele vai fazer outro sentido. Vamos ligar aqui agora, ver se vai funcionar. Que essas coisas para dar problema é só ligar que já dá problema. Vamos ver se conseguimos ampliar mais, não muito. Aqui podemos ver o motor girando para um lado. Quando eu fazer ele virar para o outro, vamos ver que vai mudar o sentido ali, ó. Tá vendo que tem um negativo? Fica difícil com o celular assim, eu peço desculpa, mas é o recurso que eu tenho. Tá girando para um lado. Passado um tempo, ele girará para o outro. E o meu servomotor? O meu servomotor, se eu acionar o botão aqui, ele vai para um lado e vai para o outro, representando a minha garra. Então ele vai para pega o equipamento. Logo após isso, o motor gira para um lado, recebe a função, gira para o outro e a garra volta. Bom, peço desculpa ao professor pela talvez a qualidade da imagem se não tenha ficado muito boa. Estou enviando também, assim como pedido, um relatório resumido com 250 palavras, tentando explicar melhor. E o meu link para a simulação pessoalmente aí.
Mas como o objetivo foi alcançado, que é o acionamento do motor e a inversão da frequência antes foi feito um acionador de frequência com 4 transistores. O professor orientou para usar o acionador L239D, teve um resultado mais positivo. Temos o nosso potenciômetro eu vou mostrar o potenciômetro aqui, não sei se vai dar tempo. Aqui o potenciômetro, vamos aumentar o máximo a velocidade aqui dele. Eu tirei o bicho do lugar. Vou iniciar aqui. Não vai dar pra ver porque o motor é pequenininho. Bom, mas enfim. Foi um prazer participar desse estudo. Obrigado a todos. Até.